Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Contamos com vocês e uma boa palestra. Mais uma vez, né, eu volto aqui, os que já me conhecem, né? E eu costumo dizer que eu não faço palestra, eu venho aqui conversar com vocês, a gente vem, né, passar algumas ideias. Em primeiro lugar, gratidão por chegar até aqui, agradecer a casa pela acolhida que eu sempre tive aqui, das pessoas, de todos os amigos, gratidão pelo tema, por ter sido chamada. Eu sempre agradeço a minha filhota, porque é ela que faz meus slides, porque eu não tenho aptidão nenhuma para isso. Queria também agradecer uma pessoa muito querida, que quando eu estava para sair, me ligou e me desejou boa sorte, disse que ia dar tudo certo. Eu fiquei muito grata a essa pessoa. Então, quando me passaram esse tema, os trabalhadores da última hora, essa parábola é muito recorrente porque ela está dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Só Mateus a trouxe, os outros 3 evangelistas não trouxeram essa parábola, só Mateus. E quando eu recebi, eu disse assim, eu não tinha assim muita elucidação sobre o tema. Os trabalhadores da última hora, a gente comenta quando está inserido no Evangelho e fica assim vagamente, mas não se aprofunda, né? Eu aqui comecei a ler-lhe 2 vezes, 3 vezes e fui assimilando. Eu vou colocar aqui, eu não sei se eu acerto aqui, viu? É para baixo, é para cima? É para o lado. Aqui, pronto, cheguei. Vamos ter uma noção, porque eu sei que a gente já conhece a parábola, mas pode ser, não é, que a gente não tem assim muita nitidez. Vou introduzir falando que Jesus falava muito em parábolas. Não era uma prerrogativa de Jesus. Os judeus falavam por parábolas. Era o hábito do povo judeu. Por que eles falavam por parábolas? Porque eles não tinham acesso à escrita. Então, era tudo oral. E por parábolas ficava bem mais fácil. Até para deturpar uma parábola ficava mais difícil. Então, Jesus, seguindo o seu povo, ele falava por parábolas. Então, os trabalhadores da última hora. Não consigo enxergar daqui. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. A gente reflete o que aqui? Que o Senhor, a gente vai transmitir para quem? Para Deus, o reino dos céus. Os judeus também tinham o hábito de falar em reino dos céus. A gente vai ver que o evangelho é todo permeado em reinos do céu, reino dos céus. Proprietário, ou seja, ele era dono, não é isso? Da vinha. Saiu de madrugada para chamar o quê? Trabalhadores. Segundo item. Feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Ele acertou 1 denário por dia, era o pagamento da época. Ele já deixou previamente acertado. Tendo saído cerca da hora 3ª, viu, eu não consigo enxergar, estarem outros na praça, desocupados, e disse-lhes, eu não vou ler o evangelho todo, senão vai ficar muito demorado. Mas ele contratou o primeiro, que ele acertou que ele daria 1 denário para eles irem trabalhar. Depois ele sai e volta e contrata. Então ele faz 5
incursões na praça. Era onde os trabalhadores ficavam esperando. A gente não lembra nada assim conosco? Que nós estamos aqui, que aqui é a nossa praça, que é onde a gente sai e fica aguardando o chamado do Mestre para evoluir? É um pouquinho semelhante, né? Como Jesus conseguiu alcançar. Ai, meu Pai. Ah, por aí mesmo? E ele sai 5 vezes. Quantas vezes nós encarnamos e reencarnamos? A gente não tem condições, né? De saber. Mas o Pai manda buscar trabalhadores para a sua vinha constantemente. Esses trabalhadores somos nós, que a gente evolui aonde? A gente fica na praça aguardando, e cada um é chamado ao seu tempo. Eu queria só fazer uma alusão que nós começamos a nossa palestra às 5 horas. Era hábito de encerrar a palestra deles, ou a palestra não, perdão, o trabalho às 5 horas, porque é quando encerrava o dia. E remete ao quê? Aos trabalhadores, porque da última hora. Será que não somos todos trabalhadores da última hora, que fomos chamados agora? Porque é muito controverso, é muito polêmico. Quem foi os trabalhadores da primeira hora? Quem foram os intermediários que foram sendo chamados na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora e na 10ª hora, que eles dividiam a hora de 3 em 3. A contagem deles era diferente da nossa contagem. E nos remete que nós somos os trabalhadores da última hora. Não no sentido que foi dado e como muita gente interpreta. Esses trabalhadores da última hora, eles estavam lá, ninguém os chamou, porque o mordomo da vinha, ele foi lá na praça e chamou os primeiros trabalhadores. Quem eram os primeiros? Os mais fortes. Você vai escolher um trabalhador, você não vai escolher o mais fraquinho para desenvolver um trabalho, é um trabalho braçal, né? Você vai chamar o quê? Os mais, nos reportando para a linguagem atual, os mais sarados. E os outros vão, e ele foi voltando na 3ª, ele foi voltando na 6ª, na 9ª. Quando, enfim, ele chama os da última hora e ele pergunta, mas vocês ainda estão aqui? Ninguém chamou vocês? Mas a gente também deve prestar atenção que em cima da hora eles continuaram lá. Eles não foram embora na 9ª hora, não. Na esperança de quê? De que ainda fossem chamados. Porque nunca é tarde para trabalhar na seara do Senhor. Nunca é tarde. Eles ficaram ali perseverando o trabalho. Nós evoluímos na carne. A gente não evolui no espírito, a gente evolui na carne, aqui na vinha, trabalhando, a gente não evolui lá. E o que acontece? Nós encarnamos, ficamos na praça, aguardando sermos chamados para o trabalho. E quando a gente encarna, eu costumo dizer que todas as nossas imperfeições, na verdade eu costumo pensar, todas as nossas imperfeições, ou seja, o nosso orgulho desmedido, a nossa inveja, que depois a gente vai ver que os trabalhadores da primeira hora, eles foram invejosos para com os demais da última hora. E quando nós encarnamos, com todos os nossos defeitos que a gente tem que aprimorar, a gente fica na praça aguardando ser chamado para o nosso aprimoramento, para dar uma burilada. Eu penso assim, que quando nós voltamos para aqui, para a terra que a gente fica nesse vai e volta, eu penso que a gente tem uma caixinha, eu chamo de caixinha de Pandora. Pandora, eu acho que vocês conhecem, acredito que sim, foi o único ser criado por Zeus. Porque na cultura antiga, nenhum deus criou nada. Ele tinha o deus que ajudava e o deus que punia. O deus da beleza, o deus do fogo, mas não tinha o que criava. Só a cultura judaica é que estabeleceu um Deus criador.
E Zeus criou Pandora para se vingar, por uma vingança. Ele criou Pandora, lindíssima, belíssima, para punir o irmão de Prometeu, e deu uma caixinha a ela para que seduzisse o irmão de Prometeu. Deu uma caixinha, e nessa caixinha estava contida todas as misérias do mundo. E ele disse para ela, você vai lá, seduz ele, na hora certa, você abre a caixinha e espalha todas as misérias no mundo. E ela assim o fez. Mas só que, mulher, teu nome é curiosidade, né? Ela abre a caixinha antes da hora. Ela abre a caixinha e espalha todas as misérias no momento que não era para abrir. Ela se arrepende e fecha a caixinha. E deixa embaixo a esperança, que era a última. Por isso que a gente diz, né? A esperança é a última que morre. Por isso que eu chamo a caixinha de Pandora. Porque essa caixinha que guarda todas as nossas imperfeições, a nossa falta de amor, a nossa falta de compreensão para com o irmão, a nossa falta de cuidado para aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que está sofrendo. E a gente guarda nessa caixinha, e quando a gente vem para a praça, aguardar que o mordomo nos chame, a gente vem com essa caixinha de Pandora, embaixo do braço, com todas a gente não deixa lá do outro lado, não. A gente traz tudo e fica o tempo inteiro da encarnação com a caixinha ali colada. Quando a gente desencarna, a gente pega a caixinha e leva a nossa caixinha de volta. Então a gente fica com essa ida e vinda, com as nossas imperfeições que têm que ser o quê? Trabalhadas. A gente tem que trabalhar o amor. Acredito eu, e está nos evangelhos, o que salva o mundo, o que vai nos salvar, o que vai nos tornar trabalhadores é o amor, única e exclusivamente. É o amor dentro do nosso lar, o amor dentro da nossa casa, o amor com as pessoas que a gente convive, no local de trabalho, amor até com aquelas pessoas que a gente não tem aquele tato, mas é o amor que salva, só o amor, não existe outra palavra. Pode existir 1000 religiões por aí, 1000 filósofos, mas é o amor, é a caridade, é a compreensão, é o perdoar, é o não guardar mágoa. Uma certa vez, uma pessoa me disse assim, estava me contando as mazelas e ela disse, contando os problemas da vida dela, e eu achei interessante, que ela me disse assim, eu tenho uma caixinha onde eu guardo todas as minhas mágoas. E no momento oportuno, eu abro a gaveta e solto. Eu fiquei assim, que espécie de pessoa, a pessoa guarda a mágoa e ela ainda guarda numa caixinha. Ela guarda bem, está bem armazenada a mágoa, né? Quando a mágoa a gente tem que soltar, né? A gente tem que deixar ir, porque aquela pessoa, naquele momento que ela errou, foi o momento dela. E aquela pessoa que errou, só ela pode evoluir, eu não posso evoluir. E eu guardar a mágoa daquela pessoa, não vai adiantar na minha evolução, não vai fazer com que eu siga o meu caminho. O perdão, acima de tudo, o amor. E nós estamos nessa praça, deixa eu passar aqui, nós estamos nessa praça, melhor você, viu? Nós estamos, como esses trabalhadores, aguardando, uns foram chamados logo e outros ficaram para trás. Se a gente for pensar com a cabeça que nós pensamos hoje de uma CLT, vai dar problema. Vai dar problema porque os que começaram a trabalhar na primeira hora já eram 5 horas da tarde e eles têm a mesma paga. E eles têm o mesmo pagamento. E o que o dono da vinha diz a ele, para o mordomo? Você vai, já está na hora, vamos encerrar os trabalhos. Você vai e chama os últimos que chegaram aqui e paga. Aí, os últimos. Aí você vai lá e paga. Ele pega, dá um denário a cada um, uma satisfação tremenda. Quem estava lá na praça, sem fazer nada, até aquela hora não tinha uma perspectiva de trabalho,
Para eles foi uma maravilha. E ele começa a fazer os pagamentos e vai pagar os primeiros, os sarados. Dá 1 denário, a revolta foi total. Eu comecei agora cedo e eu vou receber o mesmo pagamento. Sabe o que é isso? É o olho da nossa injustiça. É meu irmão que ganha mais do que eu e eu estou com inveja dele. Porque meu colega de trabalho, ele ganha mais. Eu faço o mesmo trabalho que ele faz, por que ele ganha mais do que eu? Jesus veio nos trazer o olhar da inveja. E propositadamente, o Senhor da vinha pediu que pagasse primeiro os últimos, que chegaram depois. Mas o olho, e ele pergunta, por um acaso, deu uma descidinha. E ele diz, mas eu não acertei com vocês 1 denário. Eu acertei que pagaria o justo, que para mim fosse justo. Como ele era o dono da vinha, ele estava trabalhando ali na vinha, ele ia pagar o que ele achasse justo. E assim é a justiça de Deus, a divindade de Deus. Eu trouxe uma exemplificação aqui, não sei se eu vou acertar a ler, viu? Do Livro dos Espíritos, que a gente tem uma noção de Deus quando os espíritos fazem a pergunta, né? E Kardec, mas aqui eu vou ler a pergunta, que diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, é uma qualidade de Deus, né? Ele é eterno. Isso é a pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, vírgula, infinito, vírgula, imutável, vírgula, imaterial, vírgula, único, vírgula, todo-poderoso, vírgula, soberanamente justo e bom, não tem vírgula. Ele não colocou soberanamente justo, vírgula, bom. Ele colocou a pergunta, né? Soberanamente justo e bom, porque Deus é justo e bom. Nós não praticamos a justiça. Quando um juiz ele vai julgar uma causa, ele pode ser imparcial no julgamento. Mas será que ele é justo? Na maioria, não. Para o que perdeu, ele não foi justo. Para o que ganhou, talvez sim. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Ele fez questão de não colocar a vírgula. Não temos uma ideia completa dos seus atributos quando todos esses atributos são dados a Deus, que é o quê? O nosso Pai, o nosso Criador, não é isso? E sempre eu faço essa reflexão. Mireia falou, e eu gosto muito, eu busco sempre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, não é? E porque a gente pensa assim, não, mas é coisa, o Antigo Testamento já passou, tem muita coisa que eu não conheço, que eu não entendo. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento foi todo escrito pela espiritualidade. Os espíritos, assim como eles inspiraram Kardec para escrever o Livro dos Espíritos, o Antigo Testamento também foi todo escrito por médiuns. Os profetas eram quem? Os médiuns. Quem foi que profetizou a vinda de Yeshua, que é Jesus? Foram os médiuns que profetizaram. Só que os irmãos dele, de sangue, não acreditaram nele e o levaram até Roma. Mas a antiguidade é todos os médiuns. Saul, eu sempre troco Saul com Samuel, mas foi Saul que ungiu Samuel. Não, ao contrário, Samuel que ungiu Saul, eu sempre troco por causa dos nomes. Foi ele que ungiu Davi. Por quê? Pela mediunidade. Ele tornou ele rei, porque eram os profetas que ungiam os reis na antiguidade. Então, é todo uma mediunidade ali que ele passava através de histórias. Muitas vezes histórias que para a gente parecem verossímil, mas é o que realmente eles tinham que passar. E na Gênese tem que Deus criou Adão e Eva do barro, do Adamá. E dentro do meu raciocínio,
Eva não foi criada do barro, ele só criou Adão. Porque se Eva nasceu da costela de Adão, ela não foi feita com o barro que ele soprou. Talvez a diferença do homem e da mulher esteja nesse osso. Porque Eva, né, doutora? Foi criada do osso e não do barro. Talvez a diferença. Diz que a gente é osso duro de roer. É, justamente. Porque a mulher não veio do barro, como Adão veio. Então, dando prosseguimento à nossa evolução, que eu falei, que a gente evolui no amor, porque Deus é justiça. Ele não nos trata como nós merecemos e não nos trata segundo os nossos atributos, porque eu posso dizer assim, não. Mas eu já trabalho na casa espírita há 30, 40, 50 anos, eu tenho meus valores. Quando eu desencarnar, eu vou querer um lugar VIP lá em cima. Eu sempre fiz sopa, eu sempre dei palestras brilhantes, eu fazia curas. Mas o Deus soberanamente justo e bom, ele nos olha com outros olhos, totalmente diferenciado. E tudo aquilo que está ali dentro daquela caixinha de Pandora, ele está observando tudo o que nós fazemos. Mas vamos voltar. Ainda tem mais? Aí, encerrando, para a gente dar realmente a desenvolver, toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Foi a inveja agindo em cima dos trabalhadores da primeira hora, né? Quanto a esses, não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu. Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Olha o julgamento. Não me torne mal, porque teu olho é mau, porque você é invejoso. Quantas vezes a gente julga o outro pela nossa régua, não é? Tem pessoas que ela carrega uma régua embaixo do braço onde ela vai. Aí ela chega com a régua. Não, mas eu não sou assim. Eu não faço isso. É a régua. Você tem que agir da mesma maneira que eu estou agindo. Porque todos têm que ser igual a mim. Aqui da minha régua não passa nada. Por acaso, teu olho é mau, porque eu sou bom, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse conteúdo, quando eu lia essa parábola, antes de parar para estudá-la, eu não entendia muito bem. Eu confesso a vocês que eu até dava uma olhadinha na CLT e ficava ali. Gente, isso aí cabe um processo. Cabe um processo aí, viu? Isso aí, eu estou achando que cabe hora extra nisso aí. Porque eu olhava, que injustiça, né? Aparentemente você disse. Mas não, era a transmissão que Deus queria passar. Primeiro, para não se ter inveja, porque eu sou mais capaz. Porque eu já trabalho na casa há 30, 50, 70, 80 anos, eu já tive para trás. Não, é para a gente não ter a inveja do outro, do irmão, do amigo, do vizinho, dentro da casa espírita. Ó, fulano trabalha mais do que eu, ó para ali, ó. Eu acho que ele já está com... Não, a gente não pode ter a inveja. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Porque no fundo, o problema é seu. A evolução é individual, é minha. A evolução é minha. Tudo que tiver de resgate é meu. E reportando de novo a doutora. Eu tenho um tumor. Gente, ninguém, por mais que alguém me ame, esse alguém vai rasgar a carne por mim. Ninguém. Sou eu que tenho que fazer isso. A dor é minha. A dor é individual. Não é isso? Eu não posso, então eu não vou passar a régua e julgar as outras pessoas. Dizer, fulano deixou cair o papel no chão. Rapaz, eu não deixo cair papel no chão, não é? Puxa, meu vizinho largou a porta do elevador ali, está prendendo a porta do elevador. O problema é dele, porque ele está prendendo a porta. Tudo que o outro faz é problema do outro.
Porque, no fundo, ele vai ali para a praça e ele vai ficar ali aguardando. E, no momento, ele vai para a vinha. Onde é a vinha? A dor. A gente só aprende com a dor. Vou dar um exemplinho para vocês, bem rasteiro. Quando eu digo eu coloco no passado, porque eu não faço mais. Eu tinha o hábito de lavar os talheres, prato, essas coisas em casa e colocar a faca, com a ponta para cima. As pessoas chegavam lá em casa, os amigos que iam e me avisavam, não coloque, você vai ferir sua mão, você pode até ferir a mão de outra pessoa. Eu não dava importância. Era o hábito que eu tinha adquirido e eu colocava, né, com a ponta para cima. Quando foi um dia eu lavando os pratos, quando eu vi que o prato ia desequilibrar, e o escorredor de talher fica de junto do escorredor de prato, eu fui para segurar. Quando eu fui para segurar, a faca não foi, Rose? A faca entrou na minha mão. Que eu puxei assim rapidamente e aí foi 2 sangue. 2 sangue, eu raciocinei rapidamente, quer dizer, dentro do meu parco entendimento, eu pensei assim, aqui não deve ter nenhuma artéria. Deve ser alguma veia, eu não vou sangrar até morrer. Mas não adiantou esse meu pensamento. O sangue descia, escorria, pingava no chão. Eu fui para o banheiro, sangue. Por final, eu consegui, me parece que eu levei um ponto, alguma coisa assim. Eu hoje não coloco mais. Eu só coloco assim, porque foi a dor que me ensinou. E assim é com nossos atos. Com o nosso comportamento, com os nossos erros, o que a gente faz, os erros que a gente comete. A gente só aprende com a dor. É a dor que vai lapidando. É como eu costumo dizer, nós somos um bloco de mármore Carrara. Aí eu me reporto a Miguel Ângelo, né, que esculpiu Davi. Eu não conheço a obra de arte, mas disse que ele detalhou todas as veias de Davi. Diz que é uma obra de arte perfeita, mas foi como? Cada martelada era uma artéria, era um músculo, mas a gente só aprende na dor. Não adianta. Pode ser a filosofia que for, pode descolar do jeito que for. Mas só a dor é que vai nos burilar, é que vai nos transformar, para que a gente não precise mais ficar lá na praça, e muito menos amanhecer o dia lá na praça, e quando der 5 horas da tarde eu ainda estou lá, ó, esperando, nada, puxa, ninguém me chamou, não vai ser dessa vez, eu vou voltar para casa sem dinheiro. Não é isso? Ainda tem um tempinho. Como nós falamos em trabalho, a parábola começa com trabalho. Os trabalhadores foram chamados. Kardec deu tanta importância, os espíritos, né, ao trabalho, que ele colocou no capítulo 3, a lei do trabalho, o quanto o trabalho é importante. Nós trabalhamos o tempo inteiro. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, que se dá aquele fenômeno, aí já começou o trabalho, gente. É só trabalho para poder ficar ali colado, para ir para o útero pequenininho, que diz que o útero é pequeno, né? Ele vai se dilatando e acomoda ali dentro, e é cotovelada que a gente recebe, e é pontapé, cabeçada que a gente recebe. É trabalho, porque ele está ali dentro trabalhando. Até o trabalho de parto. Depois vem o nascimento, o sacrifício, o sufoco para se alimentar, tentar passar para a mãe que está com xixi, que está incômodo, que está sentindo a dor no dente, e é trabalho. E aí começa. Aí pensa que tudo melhorou, vem os tropeços, vem a raladura, é só trabalho. E a gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo, da importância do trabalho, a gente só evolui com o trabalho e com a dor. Então, viver não é fácil. E ainda tem algumas pessoas que pensam que vêm para aqui para passear. Não, eu vou viajar. Não, a gente não veio aqui para viajar, não. A gente veio para trabalhar. A gente veio para evoluir. Isso aqui é um hospital ou escola. Quem não está convalescendo no hospital
que são aqueles que estão numa situação bem debilitada, aquelas pessoas que andam pela rua, aquelas pessoas que têm sofrimentos físicos terríveis, ou os que estão na escola. Mas não é uma viagem não, gente. Porque se a gente ficar pensando que a gente veio para aqui só para o recreio, porque tem gente que pensa que veio aqui só para o recreio. Não. Claro que tem um recreiozinho, né, que eu acho que é de 1 hora, meia hora, não lembro mais quanto é o tempo de recreio. Mas a gente veio para a dureza. E os que estão no hospital, piorou ainda. Esse aí nem tem a hora do recreio. Não é porque é só injeção, injeção, injeção e remédio. Não tem por onde escapar. Mas a nossa vinda aqui, era isso que eu queria, assim, passar, tentar passar, que foi assim que eu entendi a parábola da nossa finalidade aqui na Terra, que é a luta, que é o trabalho. Não olhar para o outro com inveja, porque eu acredito que a parábola, ele fala, acima de tudo, da inveja, do meu olho mal em cima do meu irmão, que até dizem, né, que tem uma lenda aí em torno da inveja, né? E também a gente não pode esquecer que a inveja foi a motivação do primeiro homicídio no planeta, pelo menos retratado na Bíblia. Foi a inveja. Quando o irmão teve inveja porque a oferenda do irmão foi bem mais aceita do que a dele. Ele disse, não, eu vou matar ele, isso não vai ficar assim. Eu mato ele e eu vou ficar como o preferido de Deus. Eu entendi a parábola nessas circunstâncias. E torno aqui a frisar, eu sei que eu já repeti, mas é assim que eu entendo da nossa vinda. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar, a gente tem que compreender aquilo que a gente chama dos desígnios de Deus. Porque o que nos acontece é o que a gente precisa aprender. Eu costumo pensar assim. Aquele fato inoportuno que nos acontece, aquele parente difícil, aquele vizinho difícil, aquele marido difícil que a gente tem, o filho. Eu tive uma estagiária que ela só chegava nervosa. Ela chegava atrasada e chegava nervosa e esbaforida. E eu dizia, criatura, calma, a gente está aqui para resolver o problema dos outros. A gente não pode transparecer problema, porque as pessoas que nos procuram, elas procuram para resolver, mas não adianta. E ela brigava, e a queixa maior dela, o drama para ela chegar atrasada e o drama para ela não trabalhar direito, ela relatava que o marido deixava a toalha molhada em cima da cama. E todo dia era aquela agonia, porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama, porque eu não admito. Isso é um absurdo. Quando foi um dia, eu não aguentei mais. Eu disse, vem cá, criatura. Quando ele casou, ele tinha quantos anos? Aí ela disse, acho que era 26, 27. Você já pensou que ele já coloca essa toalha molhada em cima da cama há muito tempo antes de casar com você? Você quer consertar ele agora? E não me deixar trabalhar? Olha, você tem 2 opções. Ou você deixa ele largar a toalha molhada em cima da cama, para quando chegar de noite ele se enxugar na toalha que deve estar fedendo. Ou você pega a toalha dele e estende a toalha dele, ele é seu marido. Não vai cair seus dedinhos, não. É um gesto de amor, é um gesto de carinho que você está fazendo com ele. Ao invés de você ficar reclamando com ele, ele sai zangado com você e você ainda me perturba aqui no trabalho. Ela disse, olha só, ela disse que começou a estender. Eu disse, caiu os dedinhos? Não, não caiu. Tolera, tolera. Você dá uma descidinha aqui? Eu encerrei com isso. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tolera. Tolera seu companheiro. Afinal de contas, foi esse companheiro que foi colocado na sua vida para a sua evolução. Entende ele um pouquinho, faz alguma coisa. Porque amar é entender o outro, é compreender o outro, é aceitar o outro como ele é. Não é porque eu me casei com fulano que eu vou mudar ele. Não tem como, são 2 vidas diferentes. Ele teve, no caso, né, ele teve a evolução dele lá, ele cresceu numa família, ela cresceu em outra família. Tiveram pais diferentes, educações diferentes, cresceram diferentes. Como é que eu vou mudar ele ou ele mudar ela? Não tem.
tolera, aceita o outro do jeito que ele é. E uma das coisas que eu também penso, se encaixa. Procura encaixar, procura moldar ali, para evitar o atrito, para não ter confusão. Esse não atritar vale para tudo. Vale para os vizinhos, vale para a casa, vale para os pais. Vale dentro da casa espírita, porque muitas vezes a gente está dentro da casa espírita, mas a gente já não olha com aquele amor, né? Porque a gente pensa, eu estou falando, generalizando todas as casas espíritas. A gente pensa, não, eu estou numa casa espírita, todo mundo aqui é evoluído. Não, não é não. A gente está, galgando. E muitas vezes essa escada da evolução, a gente dá umas tropeçadas, né? Na hora de subir as escadas, a gente tropeça ali, levanta e vai, mas tolera, aceita o outro do jeito que ele se lhe apresenta, porque é o que você precisa naquele momento. É aquele companheiro difícil. São todos, e principalmente dentro da casa espírita. Aceita o seu irmão dentro da casa espírita, porque ele está evoluindo junto com você. Ele está ali, o papel dele é esse. É evoluir, é aprender, é aceitar, tolera, aceita o seu irmão do jeito que ele é. Porque ninguém vai mudar, a gente não muda filho. Você dá uma orientada, não é isso? Você dá todas as diretrizes para seu filho, para que ele haja assim. Mas só ele não tem. E você diz assim, não, eu fiz o meu papel. Não é isso? Eu tentei fazer daquele jeito, foi o meu papel, foi orientá-lo. Mas tem decisões, tem coisas importantes que nossos filhos tomam. A gente não pode fazer nada. Nada. Por que a gente não pode fazer nada pelo nosso filho? Não compete a gente. Não é, dizendo de forma grosseira, não é da conta da gente, não. Ele tem que ir galgando. Agora, o que a gente faz com o filho? A gente fica amparando. Não é? Porque na hora que ele tropeçar, na hora que ele cair, a gente está ali atrás. Né? Dando segurança. Minha filha, quando ela era pequenininha, a gente ia muito à praia, e ela ficava ali na praia, e ela ficava ainda com as perninhas trôpegas, e eu ficava, mas eu deixava ela cair na água, mas eu estava ali de junto, não deixava ela beber, mas ela tinha que aprender a se equilibrar dentro da água. Eu não podia ficar segurando, abraçando o tempo todo, e ela ia com as perninhas, e ela caía, eu ficava ali, não deixava ela na areia, não deixava engolir água. Mas é isso que a gente tem que fazer com o filho. Deixa ele se debatendo ali, até que as perninhas fiquem duras, fortes, mas a gente está ali de junto. A gente não pode se afastar do filho. Momento nenhum, por nada que aconteça. O filho faça o que fizer, aconteça o que acontecer. A gente tem que estar de junto. E esse negócio que algumas pessoas falam, eu já ouvi, principalmente, cresceu, eu não tenho, principalmente... quando a gente lidava com pensão alimentícia. Não cresceu, não tenho mais nada a ver com... Não, filho é compromisso para a vida toda. Não é porque ele cresceu que ele se vire, não. Ele tem que desenvolver o lado dele, a vida dele, mas você tem que estar de junto o tempo inteiro. Não é porque ele tem 30, 40, 50, 60 anos que eu vou me desligar, não. É compromisso para a vida inteira. Foi um compromisso que a gente assumiu, e quando ele nos escolheu, porque eu costumava também brincar também com minha filha, ela às vezes queria ir para uma festa, queria ir para um lugar, e eu dizia, não sei o quê. Aí ela ficava emburrada, eu dizia, olha, foi você que me escolheu, porque você... Ela terminava dando risada. Eu dizia, olha, você que estava lá em cima, eu não escolhi você não, você estava lá em cima, aí apontou e disse, olha, eu vou querer aquela mãe ali. Porque ele nos escolhe. Claro que não existe essa imposição também. Mas é um compromisso para a vida toda. Desde aquele momento que há o encontro, que é um compromisso. O compromisso de agasalhar dentro do útero, o compromisso de ajudar. Eu já estou encerrando e queria, falando no trabalho,
Tem uma, não sei se é fábula, mas talvez vocês até já conheçam, de um servo que trabalhava numa casa, e ele todos os dias, ele ia pegar água para o Senhor. Ele ia pegar numa cisterna, num poço mais longe da casa, ele pegava 2 baldes de madeira, colocava num varal, né, e ia pegar água nessa cisterna e levava a água para a casa do Senhor. Um dia, o balde de madeira bateu na cisterna, que era de pedra, e rachou. Ele continuou, botava a água no balde que estava perfeito e botava a água no balde que estava rachado. E lá se ia ele. Só que ele tinha que dar mais 2 viagens ou 3 para poder perfazer. Quando foi um dia, nessa lenda o balde falava, aí o balde disse para ele: mas, Senhor, você me veio aqui rachado, eu sou inútil, me jogue fora, me jogue no monturo, você tem que dar 2, 3 viagens, é um esforço terrível, me jogue fora, me deixe lá que eu vou apodrecer. E o Senhor falava também com o balde escutava nessa... Aí ele disse: você não prestou atenção que desde o dia que você foi rachado, eu plantei sementinhas de rosas ao longo do caminho. E toda vez que eu passo por lá, você vai derramando água em cima dessas sementes. Essas sementes floresceram. E eu enfeito a casa do meu Senhor com essas rosas que você rega e você acha que é inútil. Eu não posso lhe jogar fora. Você é útil para mim. Eu não posso. E a gente lembra dos trabalhadores, que mesmo o da última hora, os que ficaram lá, então todo o trabalho é útil, todo o trabalho é necessário. Não importa a hora que a gente chegue na praça e da maneira que a gente vai ser chamado para a vinha, todo o trabalho é útil. Mas eu coloquei essa imagem de Jesus, porque Jesus sempre no nosso coração. Essa imagem, eu não tirei do livro, mas está no livro Boa Nova, que Pedro, em conversa com Jesus, ele só se queixando, porque estão dizendo isso, dizendo aquilo, e Jesus responde a ele: o que importa? Os outros, segue-me tu. E eu quero deixar essa mensagem aqui, porque não importa o mundo lá fora, não importam as vicissitudes, não importa o sofrimento que a gente tem que passar, porque o sofrimento é da nossa vida, é da nossa evolução, mas vamos seguir Cristo. O que que importa os outros? O que que importa os sofrimentos? A gente segue Jesus. Obrigada. Eu tenho livro para te lá.